Olá, eu sou a Aline, enfermeira, integrante do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar e membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Federal Cardoso Fontes. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre relato de caso. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é para a diferença entre esses três tipos de estudo que na prática causam muita confusão conceitual: estudo de caso, relato de experiência e relato de caso. Aqui a gente tem um breve resumo deles. O estudo de caso ele tem o objetivo de realizar um estudo profundo dos problemas e necessidades do paciente, família e comunidade. É um método amplo que permite ser aplicado a uma grande variedade de problemas e contribui de forma consistente para o desenvolvimento de um corpo de conhecimento próprio na área biomédica. O relato de experiência é um texto que vai descrever precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. É a descrição que um autor ou uma equipe fazem de uma vivência profissional exitosa ou não, mas que vai contribuir com a discussão, a troca e a proposição de ideias para a melhoria do cuidado na saúde. O foco desse tipo de estudo é a experiência e a reflexão da experiência vivida. Já o relato de caso é uma modalidade de estudo na área biomédica com delineamento descritivo, sem grupo controle, de caráter narrativo e reflexivo, cujos dados são provenientes da atividade profissional cotidiana. No momento da elaboração do relato de caso, os eventos narrados eles já estarão consumados, o que significa que não estão previstos experimentos como objeto desse tipo de estudo. Tem como finalidade destacar fato inusitado, raro ou relevante, ampliando o conhecimento ou sugerindo hipóteses para outros estudos. Então, de forma bem simplista, o estudo de caso ele vai ser aplicado a uma grande variedade de problemas. O relato de caso, o foco desse tipo de estudo é a experiência, exitosa ou não, como eu falei, e a reflexão da experiência vivida, e já o relato de caso, ele está relacionado a fatos inusitados, raro ou relevante. Agora que a gente consegue definir a diferença entre estudo de caso, relato de experiência e relato de caso, a gente vai focar no relato de caso propriamente dito, que é o objetivo da nossa aula hoje. O relato de caso, ele sem dúvida é um dos tipos de estudo mais comum em apresentações de congressos, trabalho de conclusão de curso ou publicações, principalmente na área médica. Embora não seja uma fonte científica de alto nível de evidência, é uma importante fonte de informação. A gente escuta, na verdade, a banalização dos estudos do tipo relato de caso, mas isso está muito atrelado ao nosso protocolo de pesquisa. Como que a gente constrói esse protocolo, como a gente desenvolve esse protocolo, então a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E a gente encontra na literatura, sem dúvida, importantes publicações de relato de caso, como eu destaquei aqui, o primeiro relato de implante de endoprótese para tratamento de aneurisma de aorta abdominal, mas a gente também tem um estudo muito importante sobre sorologia positiva de Zika em uma gestante, anormalidades cerebrais fetais, anormalidades congênitas em bebês de mulheres que usaram a talidomida durante a gravidez. A literatura é super vasta. E aí, quando a gente fala de evidência científica, não tem como a gente não citar a pirâmide das evidências, Essa pirâmide A, a pirâmide mais conhecida, a gente encontra em livros sobre o assunto, mas eu trouxe uma pirâmide diferente, que é essa pirâmide B, para poder apresentar para vocês. Essa pirâmide, ela foi proposta por Murad e colaboradores em 2016, e ela tem tudo a ver com o tema da nossa discussão hoje. Se vocês perceberem, vocês podem perceber na pirâmide B uma diferença nas linhas que separam os tipos de estudo. Então, a proposta desses autores é alterar as linhas retas, que separam os diferentes tipos de estudo, para linhas onduladas, para refletir o sistema GRADE de classificação de qualidade de evidências. Esse sistema ele foi desenvolvido para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações em saúde. E atualmente é utilizado por mais de 100 instituições internacionais, como a Organização Mundial de Saúde. De maneira bem simplista, essa nova apresentação de pirâmide de evidências, ela busca mostrar que, por exemplo, um estudo do tipo relato de caso, se bem conduzido, se bem delineado, ele pode gerar uma certeza de evidência
maior do que um estudo do tipo caso-controle, que tenha falhas metodológicas. Então, essa mudança ela permite acreditar que os diferentes níveis de evidência científica não possuem mais uma hierarquia estática, como a gente vê na pirâmide A, podendo sofrer uma influência da qualidade, né, de acordo com o seu desenho de estudo. E quais são os elementos básicos do relato de caso? Nós vamos ver o título, resumo, descritores, introdução, objetivo. E aí, com relação ao objetivo, eu queria só chamar a atenção, porque a gente vê na prática protocolos de pesquisa do tipo relato de caso, geralmente com 2 objetivos: apresentar uma revisão bibliográfica da literatura sobre o tema X e relatar um caso sobre X, tá? Um exemplo. O que eu quero dizer para vocês, quando a gente faz um relato de caso, a gente não precisa botar como objetivo no nosso estudo que a gente vai apresentar, ou que a gente vai realizar uma revisão bibliográfica. Isso já é implícito do estudo. Na verdade, o nosso objetivo é relatar um caso sobre X, um caso Y, tá? Que a gente vai precisar dessa revisão de literatura para a gente discutir os nossos achados, como a gente vai ver logo aqui em seguida, né? Depois do objetivo, a gente tem a descrição do caso, depois a gente tem a discussão dos achados com base na literatura, as considerações finais e as referências. Então, o relato de caso ele precisa ter um conteúdo e sequência apropriados, pode conter figura, tabela, gráfico, ilustrações, não tem problema nenhum. E como toda publicação, o texto deve ser simples, claro, preciso e conciso. E lembra que eu falei para vocês sobre a banalização dos estudos do tipo relato de caso? Isso está relacionado com a falta de rigor metodológico do desenho do estudo. Então, com o objetivo de apoiar a redação de relatos de casos de alta qualidade, um grupo constituído por médicos, pesquisadores e editores, em 2011, desenvolveram uma lista de verificação chamada CARE, que é essa lista que está aqui na nossa tela, que já foi traduzida para mais de 10 idiomas. Ela fornece uma estrutura básica para a elaboração de relatos de caso e que pode ser adaptada para incluir informações específicas de cada especialidade. Então, a gente vai ver aqui alguns dos tópicos. Então, com relação ao título. O título ele precisa ser sucinto, né? E ajudar os leitores de forma clara a identificar o foco do relato de caso. E a lista de verificação, ela também sugere que no título contenha as palavras relato de caso. Com relação às palavras-chave ou descritores, de 2 a 5, né, palavras-chave que identificam diagnósticos ou intervenções, que identificam o foco do relato de caso. E uma sugestão é a busca desses descritores a partir da terminologia Dex e Mesh. O resumo, que pode ser estruturado ou não, o estruturado contém os tópicos separados, na introdução, objetivo, a discussão do caso e conclusão, ou não, pode ser apenas um parágrafo seguido, e aqui tem as questões que devem ser abordadas, né? Com relação à introdução, o que esse relato de caso tem de singular, o que acrescenta a literatura científica, quais são as principais preocupações relacionadas ao paciente, os achados clínicos importantes, os principais diagnósticos, intervenções e resultados, quais são as lições retiradas desse relato de caso. Aí traz o tópico, a seção relacionada à introdução, que deve resumir brevemente por que esse relato de caso é único e aquilo que a gente falou anteriormente, né? A diferença do relato de caso para os outros tipos de estudo que a gente abordou. Estudo de caso, relato de experiência, é relatar um fato único, raro, relevante, inovador. Informações do paciente, achados clínicos, e aí, como a gente falou também, pode conter figuras, ilustrações, não tem problema algum. Questões relacionadas à avaliação diagnóstica, intervenção terapêutica, acompanhamentos e resultados, a discussão, tá? Então, depois vocês, com calma, deem uma olhada nesse instrumento, ele é bem importante e é um roteiro, na verdade, para que a gente tenha um passo a passo, que a gente construa uma metodologia mais forte. Existe também uma outra ferramenta desse mesmo guideline, na verdade vai ajudar vocês na construção, depois vocês podem acessar pelo QR Code, tem os itens do relato de casos, itens básicos, e você vai preenchendo ali os tópicos. Aqui eu trouxe um exemplo de um relato de caso que foi publicado na revista do Hospital Einstein, né? Então, a gente vê aqui um título bem sucinto e traz as palavras relato de caso,
feto vivo dentro da bexiga urinária, 2 pontos, relato de caso. Vou acessar ele aqui para a gente poder discutir rapidinho. E aqui já com o nosso exemplo de relato de caso disponível, a gente vê o título, como eu tinha falado anteriormente, feto vivo dentro da bexiga urinária, relato de caso. Então, um título curto, sucinto, que traz informações sobre a temática do estudo. Aqui os autores eles apresentam um resumo não estruturado, não contém aqueles itens em separado, né? Introdução dos pontos, objetivo dos pontos, é um texto contínuo. Vamos ler aqui algumas informações, só para a gente poder ter conhecimento do conteúdo. A fístula vesico-uterina é uma condição rara, e é aquilo que a gente falou lá no início da nossa discussão. Os relatos de caso, eles devem ser desenvolvidos, né, para apresentar condições raras, inusitadas e relevantes. Então, está de acordo com o tipo de estudo. Sua incidência, no entanto, vem aumentando devido à maior incidência de cesáreas. A presença de feto vivo dentro da bexiga por meio de uma fístula vesico-uterina constitui situação extremamente rara, e aí chama a atenção de novo. Relatamos o caso de uma mulher com 2 cesarianas anteriores encaminhada para o hospital devido a dor pélvica leve e sangramento genital. Na hospitalização, o exame físico estava normal, a ultrassonografia revelou o saco gestacional inserido na parede anterior do útero com feto vivo de aproximadamente 13 semanas, com movimento corporal ativo e frequência cardíaca normal. O abdômen fetal, ao redor da cintura, estava preso na abertura de uma fístula vesico-uterina, de modo que a cabeça e o tronco fetais estavam totalmente dentro da cavidade da bexiga, enquanto os membros inferiores permaneciam na cavidade uterina. E aqui eles trazem que foi realizada uma laparotomia, o feto que estava sem batimento cardíaco foi removido ao abrir a bexiga, sendo a cavidade uterina esvaziada. Além disso, foram realizados reparos, foram reparados os defeitos na bexiga e no útero. O pós-operatório transcorreu sem intercorrências. Feto vivo dentro da bexiga é uma condição rara, e eles destacam novamente isso, né? E a continuidade da gravidez é improvável, sendo que a correção vesico-uterina pode ser feita no momento da intervenção cirúrgica. Então, a gente conseguiu ver só no resumo essa condição rara do relato de caso que está sendo apresentado. Eles trazem os descritores também aqui direitinho. A gente tem o resumo na versão em inglês. Os autores apresentam uma pequena introdução sobre o tema, e como a gente falou, a gente vê aqui no lado direito, né, a apresentação de imagens, também não tem problema algum. Eles relatam o caso, e aí eu não vou ler, depois vocês podem ler com calma. Temos uma imagem, a discussão do relato e a informação dos autores. Logo abaixo, as referências, tá? É importante também a gente destacar que a gente trouxe aqueles elementos básicos do relato de caso, mas se a intenção de vocês for submeter esse estudo a algum periódico, é importante que vocês acessem o periódico. Todo periódico tem um campo destinado aos autores. Geralmente vem escrito assim, instruções para os autores. E lá vai ter todo o passo a passo a ser seguido para a construção dos estudos. Então, de repente, vocês podem escolher um periódico que tem outros itens necessários. Como o objetivo é submeter o estudo a esse periódico, vocês devem seguir o que é preconizado pela revista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões éticas que envolvem o relato de caso. Sem dúvida, uma pergunta muito corriqueira eu vou escrever um estudo do tipo relato de caso. Eu preciso submeter esse estudo ao CEP? E a resposta é sim. Porque toda pesquisa que envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo manejo de informações ou materiais, precisam ser submetidos ao sistema CEP-CONEP. E o que é o sistema CEP-CONEP? Nada mais é do que um sistema responsável pela avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos
no Brasil. A gente tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a instância máxima, e a gente tem os comitês de ética em pesquisa, que são as instâncias regionais dispostas em todo o território brasileiro. E aqui no Hospital Federal Cardoso Fontes, a gente também tem uma unidade do CEP, né, que é o CEP Cardoso Fontes, que fica localizada no prédio administrativo. A CONEP também ela tem uma carta circular sobre os estudos do tipo relato de caso, com algumas dúvidas que são mais prevalentes, né? Então, são esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos do tipo relato de caso no sistema CEP-CONEP para a área biomédica, é a carta circular 166/2018, que para quem vai escrever um estudo do tipo de relato de caso, ele é essencial. Então, tem aqui o QR Code para vocês acessarem e poderem ler esse documento com calma. E aí, os estudos de caso na área biomédica, a maior parte deles vai precisar de consulta no prontuário. Então, a gente também tem uma carta circular, que é a 39/2011 da CONEP, que aborda esse tema, o uso de prontuários nas pesquisas. Então, deixei aqui destacado que os dados do prontuário, eles são de propriedade única e exclusiva do próprio sujeito, do paciente, que forneceu tais informações em uma relação de confidencialidade entre a equipe de saúde e o próprio paciente, para a realização do seu tratamento e cuidados, e não para a utilização de tais dados em pesquisas. Ou seja, não é porque a gente está cuidando do paciente, que a gente faz parte da equipe de saúde, porque a gente trabalha em um hospital, que o prontuário está ali disposto, que a gente pode usar esse instrumento como base para a coleta de dados. O prontuário é do paciente e ele precisa consentir que a gente utilize os dados que ali contenham para pesquisa. Aqui tem uma relação que tem nessa carta circular número 39 de códigos, resoluções, medidas provisórias, pareceres que destrincham que citam, na verdade, a utilização de prontuários em pesquisas científicas ou para outros fins, tá? Quem tiver interesse também, vale a pena depois dar uma olhada. E toda pesquisa que utiliza o prontuário como fonte de coleta de dados, seja o estudo do tipo relato de caso ou outro delineamento de estudo, aqui no Hospital Federal Cardoso Fontes, no CEP do Hospital Federal Cardoso Fontes, a gente tem um documento específico que é um documento obrigatório, mais conhecido como TCUD, que é o termo de compromisso para a utilização dos dados. E nesse termo, o pesquisador, ele vai manter, né, ele vai se comprometer a manter a confidencialidade dos dados coletados nos arquivos, prontuários, né, banco de dados, bem como a privacidade do seu conteúdo. Ele declara que é responsabilidade dele cuidar da integridade das informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos indivíduos que terão suas informações acessadas, que também é responsabilidade do pesquisador não repassar os dados coletados ou o banco de dados em sua íntegra ou parte dele a pessoas que não estão envolvidas na equipe de pesquisa. E, por fim, o pesquisador se compromete com a guarda, cuidado e utilização das informações apenas para o cumprimento dos objetivos da pesquisa que está sendo desenvolvida e que, se de repente ele quiser desenvolver novos protocolos de pesquisa, novas pesquisas, né, que precise coletar novas informações, essa pesquisa ela vai precisar ser submetida ao CEP. E sobre o risco? O relato de caso possui ou não possui riscos? Sem dúvida, para a gente que trabalha como membro do Comitê de Ética em Pesquisa, esse é um dos itens que mais causa pendência nos protocolos, porque os pesquisadores entendem que, por ser um estudo retrospectivo, que não vai ter contato com o paciente, que o relato de caso ele não possui riscos, mas não é assim. O relato de caso ele não é isento de riscos. Na carta circular 166, que a gente mostrou um pouquinho mais à frente, ela esmiuça isso também, por isso que vale a pena ler. Então, qual é o principal risco do tipo de estudo relato de caso? É a quebra da confidencialidade, que pode causar danos materiais e morais ao participante e a terceiros. É importante salientar também que não é permitida qualquer forma de identificação do participante sem o seu consentimento. Então, a gente deve evitar qualquer informação que possibilite a identificação desse participante, como nome, iniciais,
registros individuais, informações postais, número de telefone, endereços eletrônicos, fotografias e outros. Esse slide, bem aqui no início, traz um recorte de um parecer relacionado a um protocolo de pesquisa do tipo relato de caso. Então, existem alguns itens obrigatórios que o parecerista ele precisa preencher, responder, né, de acordo com a sua avaliação. E no item avaliação dos riscos e benefícios, olha o que o parecerista escreveu. Não descreve os riscos e benefícios do estudo. Então, a gente já tem uma fragilidade aqui nesse protocolo. Com relação a comentários e considerações sobre a pesquisa, o parecerista escreveu metodologia frágil, confundindo o uso de 3 métodos numa única pesquisa: relato de experiência, revisão de literatura e estudo de caso. Isso aqui a gente falou lá no início da nossa aula, né, da importância da diferenciação desses 3 tipos de estudo. Faltam muitos itens para definir a metodologia como um todo para a compreensão do que se deseja estudar. Ou seja, uma metodologia extremamente frágil, incompreensível. Isso aqui acaba colocando o protocolo de pesquisa em pendência ou mesmo numa situação de não aprovação. Já aqui, nessa parte do nosso slide, isso aqui é um exemplo de como que a gente deveria, né, descrever os riscos de um estudo do tipo relato de caso. Os riscos deste relato de caso estariam relacionados com a quebra de confidencialidade, mediante a divulgação de dados e identificação não autorizada pelo paciente, o que poderia resultar em danos psicológicos, morais e ou materiais ao paciente ou a terceiros. No entanto, todos os cuidados serão devidamente tomados para que a identidade do paciente não seja revelada. Dessa forma, tais riscos atribuídos ao paciente são considerados mínimos e serão mitigados a partir da utilização de código para identificá-lo, preservando assim o seu anonimato. A autorização para o uso das informações necessárias para a realização do estudo descritivo será obtida expressamente por meio do termo de consentimento livre esclarecido. Então, esse aqui é um exemplo bem fechadinho que eu vou deixar para vocês, né? Se de repente vocês quiserem, tiverem interesse de desenvolver um estudo do tipo relato de caso, fica aí um pulo do gato para a descrição dos riscos. E como que a gente atesta o consentimento desse participante na pesquisa? Através do termo de consentimento livre e esclarecido, também conhecido como TCLE, que é um documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou do seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. E aqui a gente destaca que o consentimento do participante ou responsável legal para a elaboração do relato de caso, ele é essencial e deve ser obtido previamente à publicação ou divulgação por meio do TCLE. Só que, infelizmente, em alguns casos, o pesquisador ele não consegue acesso ao participante do estudo, como, por exemplo, nas situações de óbito. E aí o pesquisador ele vai precisar apresentar um outro documento ao CEP, que se chama dispensa de TCLE, que vai ser analisada pelo comitê mediante uma apresentação de justificativa pertinente. A gente também tem um modelo desse documento. Sempre que o relato de caso requerer o uso de imagem do participante, deverá ser obtida previamente a autorização do uso de imagem no TCLE ou em documento específico para este fim. Como o TCLE ele é um documento que ele gera muitas dúvidas e é um dos documentos mais importantes num protocolo de pesquisa, a gente viu a necessidade de desenvolver um modelo, né, para poder nortear os pesquisadores. Então, esse é um modelo do nosso comitê de ética, ele é redigido, vocês vão perceber, no formato de convite. Então, na primeira frase, a gente já percebe isso, você está sendo convidado a participar da pesquisa. Então, tudo que está em vermelho, a gente precisa ter atenção, porque isso vai precisar ser editado, tá? Então, aqui vocês vão escrever o título da pesquisa, que deve ser idêntico ao do projeto, protocolo de pesquisa, desenvolvida por, colocar o nome dos pesquisadores,
O convite para a sua participação se deve ao fato de que você vai justificar o desenvolvimento desse estudo, né? Resumidamente, motivo, uma justificativa. Então, diagnóstico prévio da doença X. Vem a descrição do objetivo central do estudo, atesta que a participação dessa pessoa ela é voluntária, isso ela não é obrigatória, que ela tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar do estudo, bem como retirar sua participação a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalização, tá? Contudo, a gente expressa que é muito importante a execução da pesquisa. A gente descreve o alvo da pesquisa, que vai ser a revisão, e aqui é um item que é editável de acordo com o protocolo de pesquisa a ser desenvolvido. Então, aqui está como exemplo: o alvo da pesquisa será a revisão do seu prontuário, dos exames laboratoriais de imagem, já realizados na instituição durante o período prévio de internação. Então, aqui está em vermelho manter, retirar ou adicionar, né, o que contempla o seu estudo. A gente precisa descrever quais são as informações que a gente vai coletar para esse indivíduo ter conhecimento sobre isso, né, para o participante ter conhecimento sobre. Do seu prontuário serão coletadas informações relacionadas e aí a gente pode descrever, dar um exemplo: sexo, idade, comorbidade, diagnóstico, evolução clínica, tratamento e desfecho, sem ser necessário a realização de entrevista ou quaisquer outros procedimentos por parte do participante ou responsável para o desenvolvimento da pesquisa. Apenas os pesquisadores que se comprometeram com o dever de sigilo e confidencialidade terão acesso aos seus dados e não farão uso dessas informações para outras finalidades, como foi descrito lá no TCUT, né, no termo que o pesquisador assina e anexa à Plataforma Brasil. Você não terá nenhum benefício direto ao consentir a participação no estudo, e aí a gente precisa descrever o benefício da pesquisa. O benefício relacionado com a sua participação nessa pesquisa é o de aprimorar o conhecimento científico sobre a temática, uma vez que será descrito um caso clínico complexo que poderá contribuir de forma consistente para a ampliação de discussões e o desenvolvimento de conhecimento na área da medicina. E aqui a gente destaca, né, que é só uma sugestão. Isso aqui vai ser editado pelo pesquisador. Mas é importante que essa mesma descrição do benefício seja idêntica à que a gente vai preencher na Plataforma Brasil, tá? Com relação ao risco que precisa estar expresso no TSLE, o principal risco associado à sua participação é a possibilidade de quebra de confidencialidade, mediante a divulgação dos seus dados e possível identificação, como a gente também já falou, o que poderia lhe resultar em danos psicológicos, morais e materiais. No entanto, todos os cuidados serão tomados para que a sua identidade não seja revelada, ou seja, os dados serão manejados e analisados de forma anônima. Em nenhum momento você será identificado nesse estudo. E aqui a gente também ressalta que é uma sugestão e que o que está descrito aqui precisa ser idêntico também ao descrito na Plataforma Brasil. Ao final da pesquisa, todo o material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos, conforme as resoluções 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde, e com o fim desse prazo será descartado. A qualquer momento durante a pesquisa ou posteriormente, você, né, o participante do estudo, poderá solicitar ao pesquisador informações sobre a sua participação ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados nesse termo. Você não terá nenhum tipo de remuneração, pagamento para participar dessa pesquisa, como é previsto em lei no Brasil. Se houver algum dano, isso aqui também é extremamente importante, comprovadamente decorrente da presente pesquisa, você terá direito à indenização, através das vias judiciais, como dispõe o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Resolução 466 e a Resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, e é extremamente importante também que tenha esse esclarecimento no termo de consentimento, você poderá fazer contato com o Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital Federal Cardoso Fontes, responsável pela apreciação ética e acompanhamento deste estudo, através dos contatos disponibilizados no final desse termo.
E aqui a gente traz uma breve descrição sobre o CEP. Os CEPs são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, buscando garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e a participação voluntária. Caso aceite participar da pesquisa, você receberá uma via deste termo, e essa palavra também é motivo de pendência, via e não cópia, tá, gente? Sempre utilizar via, datada e assinada pelo pesquisador responsável, ou seja, é um documento original. Abaixo estão os contatos dos pesquisadores e do CEP do Hospital Federal Cardoso Fontes. E aqui você vai incluir, né, está em vermelho aqui em destaque para poder chamar a atenção. Tem a localização do CEP e os meios de contato, caso o participante queira entrar em contato conosco. Compreendi que tenho plena liberdade, aqui ele atesta a sua participação voluntária, né, e que ele foi esclarecido sobre tudo o que envolve a pesquisa. Compreendi que tenho plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nessa pesquisa e estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Eu concordo em participar desse estudo e aqui a gente tem o nome, a data e a assinatura do participante e do pesquisador responsável. E quais são as principais pendências encontradas no TCLE? A linguagem inacessível. O TCLE deve conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Então, essa linguagem ela precisa estar adequada ao participante do estudo. Omitir a descrição dos riscos da pesquisa, né, os potenciais riscos associados à pesquisa, eles precisam estar descritos no TCLE, sem subestimá-los. O TCLE deve explicar as providências e as cautelas que serão adotadas para evitar ou diminuir os riscos associados à pesquisa. Redigir o TCLE em formato de declaração. O termo de consentimento ele é um documento que deve ser redigido no formato de convite. Não é adequado que o corpo do TCLE seja escrito como declaração, já que isso pode reduzir a autonomia do indivíduo. O fornecimento de uma via assinada e rubricada ao participante. Aqui a gente destaca que esse item é motivo frequente de pendência, ou porque o pesquisador utiliza o termo cópia, ao invés de via, para se referir ao TCLE, ou porque ainda não assegura o fornecimento de uma via do TCLE ao participante. Aponta-se ainda pendência se o TCLE não afirmar que o documento será rubricado em todas as páginas. Então, isso aqui é importante também, a gente ter conhecimento para que a gente não cometa esses erros. E aí, aquilo que a gente falou, o estudo do tipo relato de caso, ele precisa ser apreciado pelo CEP? Precisa. E como é que a gente vai, como é que esse estudo vai chegar até o CEP? A gente tem um sistema que se chama Plataforma Brasil, deixa eu voltar aqui, se chama Plataforma Brasil. É lá que a gente vai cadastrar o nosso protocolo de pesquisa, né, do tipo relato de caso. E uma coisa importante, a Plataforma Brasil ela é super fácil de ser preenchida. Vocês, na verdade, precisam estar com o protocolo de pesquisa pronto, porque as informações do protocolo de pesquisa vão alimentar a Plataforma Brasil. Só que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, que também é citada lá na Carta 166, né? O propósito principal do estudo. Eu deixei aqui, né, grandes áreas do conhecimento, porque, por vezes, isso causa dúvida. Aline, meu estudo é do tipo relato de caso, na área biomédica, qual é a grande área que eu vou marcar? Ciências da saúde, tá? E o propósito principal do estudo, a gente, assim, encontra muita pendência durante a avaliação nas nossas reuniões, porque também é um item que é expresso na Carta 166.
O propósito principal do estudo do tipo relato de caso, quando a gente for preencher a Plataforma Brasil, a gente obrigatoriamente precisa marcar outros e escrever na observação, estudo observacional e de braço único. E aqui uma informação importante, quando a gente fala de submissão de relato de caso na Plataforma Brasil, a gente tem duas modalidades, o projeto de relato de caso ou o relato de caso. O que vai diferenciar essas duas modalidades? No projeto de relato de caso, o pesquisador ele vai apresentar o título, a introdução e a metodologia, os passos metodológicos para o desenvolvimento desse estudo. Ou seja, os dados eles ainda não foram coletados. E no relato de caso, o pesquisador vai apresentar um relato de caso na forma final, já com os dados coletados, já com as suas considerações finais, né? E é na forma final que ele vai ser submetido para publicação ou divulgação. Uma outra diferença é com relação ao TCLE. No projeto de relato de caso, o pesquisador ele vai anexar o TCLE que vai ser apresentado ao participante, isso após a aprovação do protocolo pelo CEP, tá? Então, é sem assinatura do participante, é o TCLE, a forma do TCLE, a proposta dele de TCLE ao participante do estudo. Já no relato de caso, o TCLE ele vai ser apresentado assinado. A assinatura ela vai ser obtida antes da apresentação da proposta na Plataforma Brasil. E aí, pode ser que caia em pendência? Pode, tá? O membro do CEP, o parecerista, ele vai analisar, vai ser discutido na reunião e pode ter alguma pendência. E nesse caso, pode ocorrer a solicitação do CEP para modificação do TCLE, para adequação que foi apontada, e aí o pesquisador ele vai precisar realizar essas correções, essas adequações e solicitar uma nova assinatura do participante e vai incluir esse novo documento na Plataforma Brasil. E aqui só o exemplo de um periódico que aceita estudos do tipo relato de caso. E eu tirei esse trecho logo abaixo dessa revista. Então, eles aceitam relatos de caso de uma determinada condição médica, situações particularmente raras, com dados relevantes para o leitor, que foi aquilo que a gente falou bem lá no início da nossa aula, né? Qual seria a definição do estudo do tipo relato de caso? Descrevendo características, história, manejo do caso e etc., incluindo uma breve revisão de literatura e discussão relevante. Não devem ultrapassar 1000 palavras, resumo de 250 palavras, até 2 figuras, tabelas e 10 referências. Esse é o padrão? Não, é o padrão desse periódico, tá? Todos os manuscritos considerados de interesse potencial pelo editor e editores associados serão revisados por pares. Então, você vai escolher o periódico que você deseja submeter o seu estudo do tipo relato de caso, e eu também cheguei a comentar isso, é importante sempre olhar nas diretrizes do periódico as instruções aos autores. E lá vai estar escrito, porque cada periódico tem a sua formatação, tem os seus itens que são considerados necessários. Uma dica é que antes de você começar a escrever o seu estudo, se você tem o objetivo de publicar esse trabalho, é escolher o periódico e já construir o seu trabalho na forma como o periódico solicita. E aqui um resumo dos pontos que foram abordados na aula. Sobre as características, o estudo do tipo relato de caso, ele vai relatar um evento já consumado, um fato inusitado, raro ou relevante. Elementos básicos: título, resumo, descritores, introdução, objetivo, descrição do caso, discussão com base na literatura, considerações finais e referências. Se for um estudo para publicação, a gente sempre precisa dar uma olhada nas instruções para os autores do periódico. Com relação aos aspectos éticos, estudo com prontuários, muita atenção a tudo aquilo que a gente conversou, descrição dos riscos, elaboração de um TCLE adequado, no caso de dispensa de TCLE, uma justificativa pertinente e na utilização de fotos, não esquecer do consentimento do participante. Na Plataforma Brasil, a gente precisa ter muita atenção com relação à aba 2, propósito principal do estudo,
a gente precisa marcar a opção Outros e descrever estudo observacional e de braço único para o protocolo não cair em pendência. Eu destaco aqui também a diferença do relato de caso e projeto de relato de caso na submissão da Plataforma Brasil. Conforme a gente conversou, o projeto de relato de caso vai até metodologia e o relato de caso ele precisa ser apresentado na sua versão final. Atentar também para questões relacionadas ao TCLE. No projeto de relato de caso, TCLE sem assinatura do participante. No relato de caso, já na versão final, o TCLE assinado. E aí, terminando a nossa aula de hoje, eu gostaria de divulgar a nossa rede social, que é o nosso Instagram, o CEP do Hospital Federal Cardoso Fontes. Ele tem um endereço próprio no Instagram, que tem vários conteúdos sobre ética e pesquisa, e é onde você também consegue acessar os nossos documentos institucionais relacionados à pesquisa, que é o @eticamente-pesquisa. Se precisar falar com a gente também, pode ligar para o ramal 331 ou nos procurar pessoalmente no prédio administrativo. Essas são as nossas referências de hoje e eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Até a próxima.